Olá pessoal, vamos agora para o quarto vídeo da série de revisões da terceira aula, onde a gente vai retomar o tema taxa interna de retorno, tá bom? A gente trabalhou lá nas revisões da primeira aula e retoma aqui. Então, olha, o conceito é o valor exigido pelos investidores como retorno do projeto. O mesmo deve superar o custo do capital tomado. Então, imaginemos mais uma vez que você é um investidor e vai começar um negócio. Procurou um banco para tomar um capital emprestado para fazer a coisa acontecer. E o banco vai lhe cobrar 10% de juros ao ano. Então você vai e faz o cálculo da taxa interna de retorno e essa taxa interna de retorno tem que ser superior a esses 10% para poder valer a pena começar o negócio, tá bom? Então eu trago para vocês aqui algumas informações que são importantes. Mais uma vez, um demonstrativo financeiro, que é importante que vocês aprendam a identificar as informações, porque vão servir essas informações para você fazer o cálculo do valor presente líquido e também da taxa interna de retorno. Sobretudo aqui, olha, do fluxo de caixa antes do imposto, que é a informação que vocês vão colocar na parte de cima das fórmulas, tanto do VPL quanto da TIR, tá certo? Lá embaixo, olha, eu trago a fórmula da taxa interna de retorno, tá aqui. E nesse vídeo a gente vai ver dois exemplos de como achar essa taxa interna de retorno. Lembrando que a taxa interna de retorno você vai utilizar uma fórmula que é bem semelhante à do VPL, tá bom? Então, se você lembrar, você pode verificar a fórmula do VPL é bem semelhante a essa daqui. Mas nesse caso a gente vai utilizar dois exemplos para achar ela. Um com o período de apenas um ano e outro com um período maior. E vocês vão ver que é bem simples utilizar os cálculos para achar a taxa interna de retorno quando você tem apenas um ano para fazer os cálculos. Agora, obviamente, quando você tem mais tempo, tipo no caso 5, 6, 10 ou mais anos, é um pouquinho mais demorado e complicado, tá certo? E inclusive esse exemplo, o segundo, com mais anos, você vai aprender utilizando a calculadora HP, que vai ser no próximo vídeo. Mas vamos lá, vamos considerar essas informações aqui, olha. Tem um projeto que vai ser iniciado e ele vai custar R$ 1 milhão. E nesse projeto, os donos do negócio prometeram pagar aos investidores, aqui olha, um único fluxo de caixa no valor de R$ 1.300.000. Então, o que é que significa isso aqui? Vamos começar um negócio hoje, então vocês colocam R$ 1 milhão e com um ano, apenas um ano, a gente vai devolver esse valor de 1.300.000, tá certo? E está indicando aqui, ó, em um ano. Continuando, considerando que o custo médio ponderado de capital, nós vimos aqui nas revisões da primeira aula, que é o conjunto de formas de financiamento. Ah, é debenture, eu peguei um pouquinho de debenture, eu peguei um pouquinho de ações ordinárias, eu peguei um capital emprestado no banco. Então, são as minhas formas de financiamento, né? Recorri a cada uma delas para tomar como empréstimo para fazer o negócio. E juntando elas e vendo o cálculo, significa que elas me custaram quanto? 20% ao ano. Está indicando aqui. Aí, dado essas informações, você investiria? É essa a pergunta número 1 que a gente vai ter que responder. Tá certo? No próximo slide, vocês vão ver como é que faz. Então, vamos lá. Vamos logo para o cálculo, ok? Então, eu falei para vocês que a fórmula do VPL é bem semelhante. E o que é interessante aqui, para eu achar a TIR, basta utilizar a fórmula do VPL e igualar a zero, tá bom? Significa o quê? Para eu achar o VPL, pessoal, o valor presente líquido, eu vou pegar o valor, não é isso, do investimento, dele eu vou deduzir os custos. O que é deduzir? Eu vou diminuir, eu vou fazer uma conta de subtração aqui, olha. Tá vendo que é um sinal de menos? Então, quando eu faço o valor menos os custos e dá igual a zero, significa que eu achei a minha taxa interna de retorno. Por isso que eu vou utilizar a fórmula do VPL. É só um conceito aqui, mas vamos para a prática agora que vocês vão entender. Então, ó, VPL está aqui como sendo a fórmula do VPL.
Na parte de cima eu coloco o fluxo de caixa prometido. Então a empresa não está dizendo que com um ano vai ter esse fluxo de caixa aqui, não é isso? De 1.300.000, então tá lá. Eu coloco aqui nessa informação. E esse menos aqui é o que? É menos R$1 milhão. Por que menos 1 milhão, pessoal? Porque o valor inicial do negócio não é R$1 milhão. Lembrando, porque ele é negativo, porque é um valor que a empresa começa já devendo. Então, os investidores foram lá, colocaram dinheiro e a empresa já começa devendo a esses investidores. Na parte de baixo, eu tenho 1 mais a TIR. Então, está o nome TIR porque eu não sei aqui qual é a taxa, tá certo? Então, eu vou utilizar manobras ou artifícios matemáticos para achar esse valor aí. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção a como chegar a esse resultado. Então, olha só. Primeira modificação. VPL agora está aqui, olha, como 0. Significa o quê? Eu vou achar essa taxa interna de retorno quando todo esse lado aqui, olha, for igual a 0, tá bom? Quando esse lado igualasse a 0. E para que isso aconteça, eu vou ter que achar uma TIR, tá vendo aqui a TIR? Que corresponda a essa necessidade, tá certo? Então, essa seria a fórmula que eu utilizo para achar a TIR. Mas olha, eu posso fazer algumas modificações aqui que acho a TIR sem precisar estar colocando valores aí. Então, eu não vou precisar colocar 10% para testar, não vou precisar colocar tipo 10, 15, 20, 30% para achar não. Dessa forma, mesmo sem estar colocando outros valores, eu posso achar. Mas como é que eu faço? Então, prestem bem atenção a esses artifícios matemáticos que a gente vai fazer a partir de agora. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui eu tenho um sinal de igualdade. Nessa igualdade eu tenho um 0 desse lado. Do outro lado aqui toda essa informação, não é isso? E prestem atenção a esse valor aqui, olha, que eu vou destacar agora, que é o menos 1 milhão. O menos 1 milhão, vocês concordam que está depois da igualdade, né? Ele não está de um lado da igualdade junto com os demais números. Então eu tenho a igualdade aqui e tenho vários números aqui, dentre eles menos 1 milhão. Pessoal, a matemática diz o seguinte, se eu pego esse valor que é negativo aqui, e ele está subtraindo o outro, não é isso? Se eu jogo ele para o outro lado da igualdade, ele passa a ser positivo, tá bom? Se ele fosse positivo, mudou de lado da igualdade, passa a ser negativo. Como ele está negativo, mudou de lado da igualdade, passa a ser positivo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Esse 1 milhão de reais foi para essa segunda parte do cálculo como positivo por isso. Porque é como se eu tivesse jogado ele para o outro lado. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ele ficou separado do restante da conta agora. Ele foi para o lugar do zero. Então, como ele foi para o lugar do zero, ele agora fica assim, ó, fica positivo. Ok? E o outro lado da igualdade, por enquanto, está do mesmo jeito. Então, esse foi o primeiro passo. Vamos agora para o segundo. Deixa eu apagar para continuar as observações. Então, prestem atenção. Outra informação importante que eu vou considerar aqui, ó, é essa parte de baixo da fração aqui. Vocês concordam que isso aqui é uma divisão? Eu estou dividindo 1.300.000 por esse valor aqui, né? 1 mais TIR. Pessoal, se esse valor aqui ele está dividindo e ele está de um dos lados da igualdade, eu posso também jogar ele para o outro lado da igualdade, tá certo? E ele, se está dividindo de um lado, do outro lado ele vai estar multiplicando. Da mesma forma, se ele estivesse multiplicando de um lado, ele muda do lado da igualdade, ele vai dividir, tá certo? Então, prestem atenção o que aconteceu com ele, olha. Ele foi para esse outro lado aqui, olha, como uma multiplicação. Ele não está dividindo mais nenhum outro número aqui, tá certo? Vocês estão observando aqui? Só foi esse artifício matemático que eu fiz. Então, vamos lá. Já fiz mais uma alteração aqui. A segunda alteração que eu fiz para ir para aquele outro lado lá
não tem esse valor que eu já havia alterado aqui. Pessoal, a matemática diz que se ele está sozinho aqui, desse lado da igualdade, significa, sabe o que também? Que ele está, olha, multiplicando, como se ele estivesse multiplicando 1. Não precisa dessa informação, por quê? Porque um número vezes 1 é ele mesmo, tá certo? Mas isso indica que esse 1 milhão, ele foi para o outro lado da igualdade e está multiplicando. Lembra que eu falei há pouco? Se eu mudo um número que está multiplicando para o outro lado da igualdade, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir. E foi o que aconteceu aqui, olha. Eu peguei esse 1 milhão novamente e mudei de lado da igualdade. E agora eu posso colocar ele dividindo. Então ele está aqui, olha. Só o 1 milhão e 300 mil é que eu não mudei até agora, mas o restante das informações eu mudei, tá certo? Então, eu estou agora dividindo 1 milhão e 300 mil por 1 milhão e coloquei essa parte aqui, olha, 1 mais TIR, tá certo? Do outro lado da igualdade. Então, vamos para o próximo passo agora. O que é que eu fiz? Eu fiz essa divisão, 1 milhão e 300 mil dividido por 1 milhão, eu cheguei a 1,3. Tranquilo, né? Aí agora o que é que eu posso fazer com esses números aqui? Lembra que eu disse que um número, quando está somando de um lado da igualdade, ele pode ir para o outro lado da igualdade. Então, se ele for para o outro lado, ele vai fazer o quê? Vai subtrair agora. Ele vai ganhar o sinal de menos. Se ele aqui tivesse como menos, ele iria para o outro lado como mais. Tá certo? Então, foi o que aconteceu no próximo passo, que vocês vão perceber agora. Então, olha, agora esse TIR, ele ficou sozinho aqui, ó. Tá certo? Porque esse 1 mudou de lado, ó, ele agora está aqui, ó. E está com sinal negativo. Tá bom? Então, 1,3 menos 1, eu tenho o quê? 0,3. E como a TIR é um valor percentual, é só fazer o quê? 0,3 vezes 100, eu tenho quanto? 30%. Então, de acordo com aquelas informações que nós vimos, a taxa interna de retorno é de 30%. E eu havia visto que o custo médio ponderado de capital, lá na pergunta, não é? Era de 20%. Se a TIR é de 30%, então vale a pena fazer um investimento. E a última informação aqui, olha, é para fazer com um período maior, que no caso, deixa eu destacar para vocês, são com vários anos. Então, olha, é ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ok? Eu fui fazendo todas aquelas substituições, tá certo? Eu posso fazer na mão, eu posso fazer escrevendo, só que fica meio complicado, pessoal. Por quê? Porque vai levar muito tempo. E numa prova, geralmente a gente não tem esse tempo todinho para fazer vários e vários cálculos. Então, eu vou passar a ensinar vocês agora como é que faz com o uso da HP. Tá bom? Então, o próximo vídeo vai ser para fazer o VPL e esse cálculo aqui da taxa interna de retorno com o uso da HP. Até mais.